meus irmãos queridos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo também via internet. Agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de estarmos aqui mais uma vez para aprender mais um pouco da sua palavra. Vamos começar a nossa EBD. Hoje quem estará trazendo o estudo é o irmão Robert, que vai dar continuidade ao estudo que ele começou há 2 domingos atrás. Lembrando que domingo passado nós não tivemos EBD por causa das eleições. Então, que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Vamos orar, irmãos? Senhor, te damos graças, ó Pai, por mais esse domingo. Senhor, te damos graças pelo culto, Senhor, que acabamos de te prestar. E te pedimos, Senhor, que tu venhas continuar falando aos nossos corações, que tu possas usar, ó Pai, o irmão Robert como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para o ensino da tua palavra, Pai. Ó Senhor, ser com os que estão aqui presentes e com aqueles que também estão, Senhor, via internet, que vão estar presentes nessa EBD, Pai. Nos abençoa, Senhor, fica conosco, em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço. Amém. Alô, Bom dia. Queridos, hoje, dando continuidade ao estudo de conexões, falamos a respeito do Evangelho segundo Lucas. Agora nós vamos fazer a conexão do livro de Salmos e livro de Miqueias. Vivaldo, se puder vir um pouco mais para cá, agradeço. Quem puder chegar um pouco mais para cá, dentro do limite de distância, né? Bom, a mensagem do livro de Lucas, né, fala da perfeita humanidade de Jesus, Ben Adam, né, filho de Adão, homem perfeito. Fala da esperança aos excluídos, dos pobres, leprosos, coxos, viúvas. O Evangelho de Lucas fala da salvação para todos. Segundo ele cita Isaías, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz: pregar as boas novas aos pobres, e para proclamar a liberdade aos presos, e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Né? E Lucas 1,6, ele diz que e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Agora eu quero fazer essa conexão do livro de Lucas para o livro de Salmos e o livro de Miqueias. O livro de Salmos são livros poéticos ou sapienciais, eram cânticos ou louvores usados em adoração a Deus, nos cultos, nas liturgias. Então, o livro de Salmos, ele fala, inclusive era usado pelas 3 religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? As 3 se utilizavam dos livros de Salmos. Quem eram os salmistas? Primeiro, o salmista era aquele que escrevia, fazia a composição de salmos. Mas também há uma denotação que todo aquele que erguia a voz, o arauto do Senhor, em adoração a Deus, era considerado o salmista, aquele que proclamava, aquele que entrava e erguia a voz em adoração a Deus, ok? Deus quer que cada um de nós venhamos salmodiar. Eu quero falar de 3 características dos salmistas. Primeiro, o salmista é aquele que cria em Deus e confiava em Deus. Assim como Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, o salmista era aqueles que se apresentavam diante de Deus com sinceridade de coração. A palavra sincera significa sem cera, porque quando aqueles que vendiam vasos, jarros, iam vender um vaso defeituoso, eles passavam cera nesse vaso, para que não aparecesse a trinca, o defeito. Assim também, muitas vezes nós nos vestimos com capa da religiosidade e colocamos máscara,
E muitas vezes pensamos que podemos nos apresentar diante de Deus de maneira a não apresentar aquilo que está no íntimo. Eu quero dizer que os olhos de Deus vê todas as coisas, e todas as coisas estão nuas, patente diante dos olhos de Deus. Que também, toda vez que viemos nos apresentar diante de Deus, seja sem cera, sem máscara, porque não há máscara diante de Deus. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, os salmistas eram aqueles que tinham aquela confiança, a certeza que Deus atenderia o clamor deles. Pode passar. A mensagem do livro de Salmos. Quem eram os salmistas? Normalmente, quando eles estavam atravessando a peregrinação, indo para Jerusalém, muitos perigos haviam ao longo do caminho, né? Então, muitas vezes, o salmista ele via a única esperança em Deus. Então, os salmos eram normalmente orações, pedidos de livramento, súplicas. A mensagem do livro fala também da proteção contra os salteadores, as feras do caminho, aqueles que eram inimigos estavam à espreita, mas também fala de agradecimento e adoração a Deus. E fala também de confissões. O rei Davi, era um dos maiores compositores dos salmos. Davi era um homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi não tinha pecado. Não porque Davi era um homem perfeito. Mas porque Davi, quando se apresentava diante de Deus e ele tinha consciência do seu pecado, Davi ele se arrependia profundamente. Que cada um de nós sejamos aqueles que salmodiamos diante de Deus e que venhamos nos arrepender de todo pecado. E que venhamos buscar a Deus com toda a sinceridade de coração. Assim como o salmista do tempo deles, que venhamos ser salmista do nosso tempo. Em nome de Jesus. Então, a mensagem do livro de Salmos eram orações e súplicas e pedido de livramento e agradecimento a Deus. Ok? Assim, não diferente do livro de Miqueias, né? Eu falo dessa conexão também com o livro de Miqueias. Miqueias, quem era Miqueias? Era um camponês da cidade de Moresete, um homem do interior, contemporâneo de Isaías e Oséias, sendo que Isaías ele veio profetizar para os nobres, né? Para os reis de Judá naquele período, e Miqueias ele foi usado por Deus para falar mais ao povo, aquelas pessoas simples, né? E ele vai denunciar a corrupção moral que tinha dominado a vida dos líderes e dos religiosos do seu tempo, e os ricos que oprimiam, né, a população. Não sei que particularidade acontece também nos dias de hoje, né? Quando os nossos líderes, os ricos, as pessoas que têm poder nesse tempo, que oprimem a população, sempre pagamos a conta, não? A mensagem do livro de Miqueias fala, primeiramente, toda vez que Deus levantava um profeta, Deus estava agindo na história. Primeiro, para denunciar a corrupção do homem, para denunciar toda a maldade, toda a injustiça que estava acontecendo naquele momento. Porque Deus ele dá sempre uma saída, sempre um escape. Então ele levanta aqui Miqueias para agora desnudar todo o mal, toda a corrupção moral que estava acontecendo naquele momento. Miqueias, que era de Moresete, que era uma cidade do interior de Judá, do Reino do Sul, né? Ele vai profetizar tanto para o Reino do Sul, quanto para o Reino do Norte, cuja capital era Israel, ok? Deus vai usar ele para profetizar e também para proclamar o juízo de Deus que viria para aquele povo.
Deus, toda vez que Ele levanta um profeta dele para expor o pecado da população, Deus também chama para um arrependimento. A mensagem sempre é: arrependei-vos. Mudar o teu caminho, muda a direção, acerta o teu GPS, desvia, filho meu, os teus passos do caminho mau. Esse era o desejo de Deus, que o homem pudesse mudar toda a direção. Ok? Miqueias, ele vai iniciar o seu ministério do ano 750 a 686. E no ano 721, o reino do norte, ele vai para o cativeiro assírio. E no ano 605, Jerusalém vai para o cativeiro babilônico. Na primeira leva indo Daniel e os seus amigos, né? Vamos falar agora a respeito da promessa de restauração do povo. Deus dá sempre um escape. Alguém pode ler para mim Miqueias 4, de 1 a 5? Cadê o microfone? Um minutinho que ele está vindo com o microfone. Aqui. Obrigado. Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas e relhas de arados em lanças, em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Amém. Deus levanta Miqueias para agora levantar e desnudar a corrupção moral que aquele povo vivia. Miqueias vai falar do juízo de Deus, o cativeiro que esperava aquele povo, mas também ele vai dar essa válvula de escape. Filho, eu quero dizer que Deus te ama profundamente. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que o homem encontre a salvação em Cristo Jesus. Amém? Agora ele vai também profetizar a respeito da vinda do Messias. Miqueias 5, capítulo 5, versículo 3 a 4. Quem pode ler para mim? Lê? Aqui. Miqueias, quem puder acompanhar? Miqueias 5, capítulo 5, versículo 3 e 4. Há um tempo de Deus. Quando o pastor estava pregando aqui em cima, ele falou desse tempo. Um tempo onde Deus vai trabalhar no coração do homem, para que ele possa reconhecer que Deus é Senhor. Pode ler. 13 e 4, né? Sim. Por esse motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo até o tempo em que aquele que está em dores de parto tiver dado à luz. Quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim Deus. E eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Amém. Há um tempo, o que Deus falou? Olha, não é agora a restauração. Vocês ainda vão para o cativeiro, até o momento em que Deus vai resgatá-los de lá. Há um tempo de Deus, para que Deus possa trabalhar no nosso coração. Porque muitas vezes estamos feridos, estamos maltratados, muitas vezes distantes de Deus. E há um tempo onde Deus vai curar e cicatrizar todas as feridas.
Aquele momento onde o povo estava em corrupção moral, estava longe, afastado de Deus. Ele falou: olha, o tempo de restauração não é agora. Vocês vão para o cativeiro, até o tempo que vocês vão ser restaurados. Mas ele também vai falar da promessa, da vinda do Messias, aquele que ia restaurar todas as coisas. Miqueias 5, capítulo 5, versículo 5. Pode ler. Está lá. Miqueias 5, capítulo 5, versículo 5. Ele será, pois, o nosso Shalom, paz e prosperidade. E quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Amém. Eu quero dizer, filho, que a Bíblia é um livro de profecia e que tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Assim como Salmos e Miqueias vão apontar para a vinda de Jesus, porque havia um clamor também dos Salmos para aquele que viria libertar, aquele que ia guardar, aquele que ia trazer a paz a Jerusalém. E no livro de Salmos e no livro de Miqueias, todas as súplicas e anseios vão ser agora plenamente satisfeitos na plenitude dos tempos, na vinda do Messias, Jesus Cristo, aquele que verteu o seu sangue na cruz, derramando o seu sangue em nosso favor, né? E lá em Salmos, capítulo 31, versículo 5, havia um clamor que dizia: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, salva-nos, Senhor. Quando Jesus estava na cruz, e naquele momento em que ele cumpre toda a promessa messiânica, na sua morte, na cruz do Calvário, ele diz: Senhor, em Lucas 23, 46, ele vai dizer: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você vê que há uma conexão do clamor do povo naquele período, de Salmos e de Miqueias, para a salvação que foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Porque toda a antiga escritura, ela aponta para a vinda do Messias, aponta para aquele que viria e que daria plena satisfação. Ele ia quitar a nossa dívida de sangue, que só sendo perfeito, sem pecado, poderia ser pago. Nosso preço ia ser pago com sangue precioso na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Deus atende às nossas súplicas e nossos anseios, assim como lá em Miqueias e Salmos, todos os nossos anseios também estão em Cristo Jesus. Temos vivido dias difíceis, dias de muita incerteza, mas eu quero te dizer que Deus tem colhido cada lágrima. Deus tem colhido as nossas súplicas, os nossos anseios, aquilo que tem nos oprimido, porque Jesus é a esperança para os oprimidos. Ontem, hoje e eternamente. Amém? Porque nós vamos passar, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Ele será a sua paz, cumprimento da promessa de Jesus. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o nosso Senhor. Lucas 2:11. Queridos, tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Tanto Salmos quanto Miqueias, eles vão apontar lá em Lucas para a vinda do Messias, aquele que ia pagar o nosso preço de pecado na cruz, mas é aquele que ia trazer livramento, aquele que ia trazer paz para aqueles que estão em sofrimento. E que Deus nos abençoe. Amém? Bom, eu queria abrir, eu procurei ser o mais breve possível, eu queria abrir para fazerem perguntas, né? E está aberto para que possam fazer as perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar e agradecer a Deus, que aí para a transmissão, e nós vamos às perguntas, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar
E grato, Senhor, nós te somos, porque Tu, Senhor, sempre nos dá uma porta de saída, Tu sempre, Senhor, dá um escape, porque, Senhor, Tu ouves as nossas súplicas desde os tempos antigos, Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Teu amor eterno por nós. Obrigado, Pai querido, porque Tu, Senhor, em Cristo Jesus, Pai, nos fez de novo ser filhos amados, nos fez co-herdeiro com Jesus Cristo. Pai querido, nós te louvamos e grato, Senhor, nós te somos, ó Pai, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Pai querido, porque a cada dia, Senhor, Tu tem nos sustentado. Pai amado, visita, Senhor, neste momento cada lar daqueles que nos ouvem neste momento através da internet. Ó Pai querido, que a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, Senhor, venha, ó Pai, trazer vida, alegria, Senhor, àqueles que ouvem a Tua palavra. E nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, dá-nos um domingo de paz. É a minha oração, Senhor, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém.